Você já ouviu falar de peculato? Se não, fica comigo aqui porque o nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. O crime de peculato é uma das infrações penais mais relevantes na administração pública. Possui grande importância no combate da corrupção e ao desvio de recursos públicos. Previsto no Código Penal brasileiro, o peculato ocorre quando um funcionário público se apropria, desvia ou utiliza indevidamente bens, valores ou recursos que possui em razão do cargo. Trata-se de um crime que viola diretamente a moralidade administrativa, a confiança da sociedade nas instituições públicas e os princípios da legalidade e da probidade que podem e que devem nortear a atuação estatal. Por isso, o ordenamento jurídico, principalmente o brasileiro, estabelece punições severas para esse tipo de conduta. Além das consequências penais, o peculato também gera implicações administrativas, ou então civis, ou mesmo políticas, podendo levar a pessoa do cargo público suspensão dos direitos políticos ou obrigação de ressarcimento ao erário. Mas o que é peculato? O crime de peculato está previsto no artigo 312 do Código Penal brasileiro. Esse código traz a norma, e a norma estabelece que quem comete peculato, ou quem comete peculato, o funcionário público que se apropria de dinheiro, que se apropria de valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou que se desvia ou que desvia em proveito próprio ou de alheios. O elemento central do crime de peculato é a relação entre o agente e a função pública exercida. O que quer dizer isso? O acesso ao bem ou recurso ocorre justamente em razão do cargo que ele está ocupando. Diferentemente do furto comum, no peculato, o agente já possui posse legítima do bem em virtude da função pública que ele exerce. A ilegalidade, nesse caso, está quando ocorre a apropriação ou desvio indevido. Quem pode cometer peculato? Quem pode cometer peculato? O peculato é considerado um crime próprio, ou seja, somente pode ser praticado por funcionário público. Preste bem atenção nisso aqui que é importante. O conceito de funcionário público no direito penal, ele é muito amplo. Mas aqui nós podemos dizer que não se limita apenas a servidores concursados. A legislação também inclui empregados públicos, ocupante de cargos comissionados,
agente temporário ou qualquer pessoa que exerça função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Além disso, particulares podem responder por crime caso participe conscientemente da prática criminosa em conjunto com o agente público. Nós vamos trabalhar isso mais adiante em outros pontos. O Código Penal, ele prevê diferentes modalidades de peculato, cada um com características específicas. Por exemplo, peculato apropriação ocorre quando o funcionário público se apropria diretamente dos valores ou dos bens móveis e imóveis sob sua guarda em razão do cargo que ele exerce. Um exemplo, o servidor responsável pelo caixa de um órgão público que transfere recursos desse órgão para sua conta pessoal. Ou o peculato desvio, que acontece quando o agente desvia recurso público para finalidades diversas daquelas previstas legalmente, visando benefício próprio ou benefício de terceiros. Exemplo, a utilização de verba pública para favorecer empresas ligadas ao agente público. Certo? Então, outro peculato é o peculato furto. O que quer dizer isso? Nessa modalidade de peculato, o funcionário público não possui posse direta do bem, mas utiliza facilidades proporcionais pelo cargo para subtrair patrimônio público. Exemplo, o servidor se utiliza, que tem acesso restrito, ele pode retirar o equipamento do órgão público, levar para casa, ter posse dele ou vender e ficar com o dinheiro. Esse peculato, furto, ele é muito comum. Existe um outro peculato chamado peculato culposo. Esse peculato é quando o funcionário ele contribui culposamente para que outro pratique o crime. O que quer dizer isso? Exemplo, uma negligência grave da guarda dos valores públicos pode acontecer de facilitar o desvio desse produto, desse bem, por terceiro. Por exemplo, um exemplo claro aqui é uma pessoa que está na guarda, o porteiro que está tomando de conta, vigilante, vigia de algum departamento público, ele faz vista grossa de alguém que entra lá, tira as coisas, vai embora e ele finge que não vê. Então ele entra nessa condição. Nesse caso, a pena é mais branda e pode ser extinta se houver reparação integral do dano antes da sentença definitiva. Certo? As penas previstas para o peculato, elas são variadas. Por exemplo, o peculato possui penas severas devido à gravidade e violação da confiança pública. Nas modalidades dolosas, a pena pode variar de 2 a 12 anos, além de multa. E, além disso, além da condenação criminal, o agente pode sofrer perda do cargo público, ele pode ter a obrigação de devolver os valores furtados ou desviados, ele entra numa condição de disponibilidade de bens, seus bens serão bloqueados, ele entra na suspensão dos direitos políticos,
Isso depois de transitado e julgado, claro. E sanções por improbidade administrativa. Dependendo do caso, também podem existir consequências disciplinares e administrativas que são independentes da esfera penal. Certo? Qual o impacto social do peculato? O impacto social, ele é de que o peculato ele afeta não apenas o patrimônio público, mas os seus efeitos atingem diretamente a sociedade, ou seja, toda a sociedade sofre por causa dessa prática. Recursos desviados deveriam ser destinados à saúde, à educação, à segurança pública, à infraestrutura e programas sociais. Quando há desvio de verba pública, a população acaba sofrendo redução e até extinção, né, dos serviços essenciais. A corrupção administrativa enfraquece a confiança social do Estado e faz com que seja comprometido o funcionamento adequado da máquina pública. Peculato e improbidade administrativa são a mesma coisa? Em muitos casos, o peculato também configura ato de improbidade administrativa. A improbidade ocorre quando o agente público viola princípios da administração, principalmente a administração pública, ou causam prejuízo ao erário mediante conduta desonesta ou ilegais. E é interessante nós falarmos sobre isso porque essa é uma prática muito comum e, assim, além da responsabilização criminal, o agente pode responder à ação civil pública e sujeitando-se à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com qualquer poder público. As esferas penal, civil e administrativa, elas podem atuar juntas, simultaneamente, desde que respaldadas os princípios constitucionais. A importância da prova. Sim, porque para ser condenado tem que haver prova. Pode-se tratar de crime grave e condenação por peculato, se exige provas concretas e individualizadas. O direito penal brasileiro não admite condenação baseada apenas em suspeitas, presunção ou presunções, ou responsabilidade objetiva. É necessário demonstrar para isso a condição de funcionário público, a posse ou acesso ao bem em razão do cargo, a conduta de apropriação, desvio ou subtração e o dolo do agente. Em casos complexos, investigações costumam envolver auditorias, perícias contábeis, quebra de sigilo bancário e análise documental. Como combater o peculato? O enfrentamento ao peculato depende de mecanismos eficientes de fiscalização e controle. Tribunais de contas, controladoria, Ministério Público, órgão de investigação possuem papel essencial na prevenção e repressão desses crimes.
Além disso, transparência pública, controle social, digitalização administrativa ajuda a reduzir a oportunidade de desvio. O fortalecimento da ética na administração pública também é fundamental para a construção de uma cultura institucional baseada na responsabilidade e na integridade. O peculato representa uma grave violação de confiança depositada pela sociedade ao agente público. Mais do que um simples crime patrimonial, trata-se de uma conduta que compromete recursos necessários e essenciais e funcionamento do Estado e ao atendimento das necessidades coletivas. Então, o peculato é um crime que não é um crime menor, é um crime de grande responsabilidade. Então, se você entendeu até aqui do que se trata, é interessante que você se prepare, porque nos concursos públicos, na área da Polícia Civil, Polícia Federal e outras áreas, exige muito sobre esse assunto, tá bom? Nós ficamos por aqui e nos veremos no nosso próximo vídeo.